O tema de hoje é um dos mais debatidos entre os estudiosos do cristianismo na obra de Tolkien. Olá, guardiões! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o tríplice ofício de Cristo em O Senhor dos Anéis, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao Guardião aqui no YouTube. Vamos começar invocando a proteção da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspira nossas ações, Senhor, e acompanha-as com teu auxílio, para que quaisquer das nossas atividades tenha sempre em Ti o seu início e o seu cumprimento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O tema de hoje é talvez o mais estudado e debatido pelas pessoas que querem estudar a obra de Tolkien através da chave católica de leitura. E isso não é de hoje. Desde que Tolkien estava vivo, que esse assunto já era tema de estudos. Esse tema é tão importante que eu vou dividi-lo em 4 partes que farão parte de uma nova playlist aqui do Guardião Católico. Ao final do vídeo, vocês vão entender como é que vai ser essa divisão do tema. Eu quero começar apresentando um aspecto biográfico do Tolkien. Em alguns vídeos aqui do canal, eu já falei de um estudioso chamado Clyde S. Kilby. Ele foi um autor e professor americano fundador do Marion E. Wade Center, que é basicamente um famoso centro de estudos sobre os Inklings. Kilby teve uma carreira bem renomada no que pertine aos Inklings, especialmente J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis. Em meados dos anos 60, Kilby conheceu Tolkien e ficou um tempo frequentando a sua casa para trabalhar como consultor em relação a seus manuscritos. Para quem tiver curiosidade, no livro As Cartas de J.R.R. Tolkien, há algumas correspondências que Tolkien enviou para Kilby. A partir dessas experiências com Tolkien, ele escreveu o livro Tolkien and the Silmarillion, publicado em 1976. Apesar dessa publicação ser uma verdadeira pérola, ela nunca mais foi relançada, o que é uma tristeza, pois ele é um relato emocionante de alguém que conviveu por um bom tempo com o criador da Terra-média. O livro é um retrato fascinante de Tolkien. Kilby conta que, não muito tempo depois de ter começado a trabalhar como professor, Tolkien e Edith realizaram uma curta viagem. De lá, ele enviou para Kilby um artigo intitulado Kingship, Priesthood and Prophecy in the Lord of the Rings, Realeza, Sacerdócio e Profecia em O Senhor dos Anéis, escrito por um professor de Nova Gales do Sul, na Austrália. Esse artigo propunha que a história de Tolkien era uma das mais mal compreendidas da ficção moderna, porque seus críticos eram frequentemente ignorantes da Bíblia. O autor insistia que a história é baseada na maneira de redenção de Cristo do mundo. E sobre o artigo, Tolkien escreveu para Kilby sua própria opinião. Muito disso é bem verdade, exceto, é claro, a impressão geral dada, de que eu tinha um tal esquema na minha consciência antes ou durante a escrita. Ou seja, Tolkien reconheceu que tudo aquilo que o artigo falava estava certo, exceto a parte onde ele dá a entender que Tolkien colocou de propósito o tríplice ofício de Cristo simbolicamente na história. E aí, quem quiser entender melhor isso, eu recomendo que assistam ao OGC número 02, onde foi explicado com muitas citações que o catolicismo foi colocado de forma inconsciente em O Senhor dos Anéis, somente na revisão que ele fez isso conscientemente. Além disso, Tolkien acreditava que isso aconteceu naturalmente porque tudo que ele aprendeu foi devido à fé na qual ele foi criado. Tudo que eu falei até agora foi apenas para contextualizar que aquele artigo que o Tolkien enviou para o Kilby é um excelente guia para nós estudarmos o tríplice ofício de Cristo em O Senhor dos Anéis. E isso é óbvio, já que o próprio Tolkien concordou com ele. Portanto, todo o conteúdo desse vídeo e da playlist da qual ele faz parte será feito com base nesse artigo. Como eu falei, o título original é Kingship, Priesthood and Prophecy in the Lord of the Rings, Reinado, Sacerdócio e Profecia em O Senhor dos Anéis.
Foi escrito pelo professor australiano Barry Gordon e publicado em 1967. Antes de continuar com o conteúdo de hoje, vamos para o momento de caridade aqui do Guardião Católico. Como faz parte da proposta do canal, todo mês eu escolho uma pessoa ou entidade a ser ajudada, pois a caridade é uma parte imprescindível da nossa fé. O abrigo Sagrado Coração de Jesus, localizado em Sobral, no Ceará, é uma unidade de abrigo de caráter permanente destinado aos idosos negligenciados, vítimas de violências, abandonados ou cujos familiares sejam desconhecidos, e outras situações. A maioria dos idosos encaminhados ao abrigo é dependente ou semi-independente, isso é, necessita de cuidados de terceiros para as atividades do dia a dia, tais como alimentar-se, locomover-se, realizar a higiene pessoal, etc. Atualmente, a manutenção desta unidade de acolhimento institucional se dá através de doações, e com a permanência dos idosos no abrigo são designados 70% de seus benefícios para suas manutenções, com todas as despesas básicas necessárias para o funcionamento, visando a qualidade de vida dos idosos. Os dados e links pertinentes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Toda ajuda é bem-vinda para quem está precisando. Então vamos continuar com o vídeo de hoje. Muitas pessoas falham em entender os personagens e questões em debate na mítica Terra-média. Em verdade, o poder fundamental de O Senhor dos Anéis reside na complexidade de seu esquema moral e teológico. A falha em entender esse esquema acontece também porque os aspectos teológicos não são aparentes. É principalmente dentro da estrutura de certos critérios teológicos, não meramente éticos, que os personagens de Tolkien ganham profundidade e são merecedores de nossa atenção séria e duradoura. Embora Tolkien disfarce suas origens com grande dose de habilidade, muito de seu esquema teológico implícito é baseado na soteriologia cristã, ou seja, o estudo do propósito e maneira da redenção de Cristo do mundo. Um tema óbvio em O Senhor dos Anéis é a salvação do mundo, lá chamado de Terra-média. Essa salvação é alcançada em termos de ideias amplamente aceitas sobre as atividades redentoras dos cristãos. Frodo, o Hobbit, Gandalf, o Mago, e Aragorn, o Caminheiro, juntos incorporam os três aspectos sob os quais a missão redentora de Cristo é mais frequentemente considerada. O mundo de Tolkien, como o mundo dos cristãos, é salvo por meio do exercício devotado dos sagrados ofícios de realeza, sacerdócio e profecia. Uma vez visto sob essa luz, torna-se difícil descartar a ação do épico como consistindo numa mera série de heroísmo juvenil. Os personagens centrais de Tolkien também assumem, pelo menos para o leitor cristão, um significado profundo e atemporal. Eles se tornam estudos bem concebidos da resposta humana ao desafio dos ofícios espirituais e do crescimento pessoal em estatura e dignidade por meio do conflito. Antes de examinar a maneira pela qual Tolkien desenvolve o seu tema de salvação por meio da realeza, sacerdócio e profecia, é necessário relembrar certas características principais da dinâmica cristã de redenção em e por meio da pessoa de Cristo. É amplamente aceito que, por causa da queda do homem, quando a humanidade de Cristo se manifestou no tempo, ele veio como Redentor para curar a ruptura entre o Pai e a criação. Por amar a ambos, ele veio como mediador, reconciliar os dois e garantir o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. Além disso, suas atividades como Salvador refletem os ofícios que o Pai lhe conferiu. Em primeiro lugar, por meio de sua ressurreição, descida ao inferno, ascensão e retorno à direita do Pai, e em seus milagres de cura e outras modificações da natureza, ele se revela como o Rei de toda a criação. Diante do sumo sacerdote judeu e diante de Pilatos, ele reconheceu seu reinado e predisse que seria totalmente manifesto no último dia. Em segundo lugar, ordenado em sua encarnação e oferecendo o sacrifício supremo de si mesmo na cruz, ele se mostra o grande sumo sacerdote, efetuando uma expiação em sua pessoa como vítima auto-oferecida. São Paulo afirma que Cristo foi chamado a este ofício sacerdotal por seu Pai, chamado a ser o grande sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em terceiro lugar, em sua vida pública, no ensino e no debate, Cristo se mostra literalmente como a palavra vinda do Pai.
Ele não veio como um Deus mudo como os ídolos, mas sim como um Deus na tradição dos grandes profetas. Cristo ensina o caminho da salvação, revela os mistérios ocultos da divindade e prediz a futura possibilidade de triunfo sobre a morte. Vindo desta forma, Cristo é revelado como profeta. Portanto, dessas três maneiras, sugere-se, Cristo age para salvar o mundo, por meio do exercício de um domínio amoroso que traz uma renovação da ordem e harmonia justas, por meio de um autossacrifício que efetua uma expiação e desencadeia uma torrente de graça, e por meio de seus ensinamentos que incorporam as verdades necessárias para a salvação. E este é o padrão de toda a mediação cristã, pois incorporada à vida de Cristo pelo batismo, a vida do cristão é também uma vida de atividade redentora, um empenho pelo estabelecimento do reino do amor e pelo triunfo da caridade. Por meio do exercício dos ofícios cristãos de realeza, sacerdócio e profecia, cada pessoa, compartilhando a pessoa de Cristo, pode agir como um co-salvador do mundo. Esse é o esquema que parece estar por trás de grande parte da ação e do desenvolvimento de personagem em O Senhor dos Anéis. A Terra-média é salva por meio do autossacrifício sacerdotal do Hobbit Frodo, através da sabedoria e orientação de Gandalf, o Mago, e pela maestria de Aragorn, o herdeiro dos reis. Existem seres e forças em ação acima e além desses três, mas estes são os canais pessoais essenciais através dos quais os poderes superiores operam, com o consentimento livre dos agentes escolhidos. Além disso, à medida que cada um desses agentes responde progressivamente às demandas do ofício principal para o qual foi chamado, ele cresce em poder e graça e começa a exercer os outros dois ofícios redentores com maior profundidade. Em termos cristãos, cada uma das três figuras centrais torna-se cada vez mais semelhante a Cristo. Assim, em seu épico, Tolkien não apenas fornece insights em termos da visão cristã sobre o processo pelo qual o mundo é salvo em qualquer dia ou época, mas também explora alguns aspectos essenciais desse desenvolvimento da personalidade humana que geralmente é chamado de crescimento em santidade. A Frodo Bolseiro, o hobbit rústico, é dada a tarefa central e a estrada mais escura, na salvação da Terra-média. Sua missão é a destruição do maligno Anel de Poder. E este anel não confere apenas poder. Em vez disso, é o poder existente em si e para si. Nele está contida a maior parte do potencial maligno do inimigo para corromper e escravizar até mesmo o mais forte entre aqueles que trabalham para o estabelecimento do bem. No curso dessa demanda, Frodo se move da mais despreocupada e confortável das existências por uma série de labutas e sacrifícios heróicos para um eventual autoesvaziamento na busca obstinada de um fim aparentemente impossível. Sempre nesta prova, Frodo continua sendo o Cordeiro, cuja única força real é a capacidade de fazer uma oferenda de si mesmo. Assim, desde o início, Tolkien se esforça para enfatizar que é num sacerdócio interior de sacrifício que reside a esperança de Frodo. Os poderes invisíveis que o selecionaram, das formas aparentemente mais acidentais para a tarefa principal, não escolheram Frodo nem pelo poder nem pela sabedoria. Elrond, o grande mestre da tradição, declara que nem a força nem a sabedoria prevalecerão na destruição do Anel, e o Hobbit aceita o fardo, clamando em angústia, entre aspas, levarei o Anel, embora não saiba o caminho. No percurso de sua longa jornada, fica bem claro que é essencialmente um espírito de dedicação, apesar da falta de conhecimento, que mantém Frodo no caminho designado. Tenho ordens de ir à Terra de Mordor, e, portanto, hei de ir, disse Frodo. Se houver apenas um caminho, então preciso tomá-lo. O que vier depois terá de vir. No final da missão, Frodo fica apenas com a capacidade de querer, pois ele se torna fisicamente incapaz de realizar a sua tarefa. Então, quando chega o momento da destruição real do Anel, o tema da autonegação no sacrifício atinge o seu ponto mais alto. A capacidade de querer é retirada dele.
vencido finalmente pelo poder maligno do Anel, cujo poder é muito aumentado em Mordor, ele é incapaz de escolher destruí-lo e o Anel fala através dele. Eu vim, disse ele, mas agora resolvo não fazer o que vim fazer. Não farei este feito. O Anel é meu. O sacrifício de Frodo, embora completo, não é suficiente. Aqui, o tratamento de Tolkien da ideia de sacerdócio assume uma nova dimensão. É apenas quando a autoabnegação de Frodo está ligada à de vários outros que a busca é completada. Sem os sacrifícios de Sam, seu servo fiel, Frodo teria sido fisicamente incapaz de alcançar seu objetivo, a Montanha de Fogo. Além disso, sem a abnegação de muitos outros em recusar várias vezes, contra os ditames da inclinação e da razão natural, matar o assassino Gollum, o Anel nunca teria caído nas profundezas vulcânicas e, portanto, teria sido desfeito. É o sacerdócio comunitário que, no fundo, é decisivo. Embora seja o papel principal de Frodo, ele não é apenas uma vítima sacerdote. À medida que sua demanda avança, ele também cresce em estatura como rei e profeta. Mesmo antes de partir em sua jornada, concluímos que Frodo é, de alguma forma, uma pessoa de certa autoridade, ainda que um tanto vaga, nos seus arredores imediatos. Ele é considerado por Gandalf e Bilbo o melhor hobbit do Condado, e tem um certo grau de academicismo, o que é algo raro entre os hobbits. No entanto, essas são meras antecipações nebulosas do que ele de fato irá se tornar. A realeza que ele atinge é fortemente definida, mas nunca diz respeito a mais do que duas pessoas, seu servo Sam e seu amargo inimigo Gollum. Ambos, embora por razões bastante diferentes, entram livremente sob seu domínio e o reconhecem como mestre. Essa autoridade limitada, mas intensa, não se torna aparente até que os três estejam sozinhos como uma pequena comunidade isolada de tudo, exceto das forças hostis nas terras devastadas perto de Mordor, a fortaleza do inimigo. A transformação no status de Frodo é fortemente enfatizada por Tolkien bem naquele ponto próximo à conclusão do primeiro volume, onde Frodo e Sam são membros de um grupo maior. Frodo permanece Senhor Bolseiro para seu servo. Imediatamente eles estão sozinhos. Na verdade, nas primeiras palavras da segunda seção do volume 2, Frodo é mestre. Privado de qualquer outra autoridade pessoal e amizade pessoal, Frodo se torna virtualmente responsável pelo bem-estar de seu amigo mais querido, e mais tarde pelo de seu inimigo mais perigoso. É nesse contexto que Frodo é revelado a seus súditos como uma sombra alta e severa, um senhor poderoso que ocultava seu brilho em uma nuvem cinzenta. Tal é sua autoridade que, antes de Faramir de Gondor, Frodo é capaz de formalmente tomar sob sua proteção o seu adversário mortal, assumindo a malícia reprimida do decaído Gollum. Finalmente, à medida que a demanda continua, Frodo cresce em sabedoria e previsão, de modo que, quando tudo acabar, até mesmo Saruman, o Mago Maligno, deve relutantemente reconhecer, entre aspas, "Você cresceu, pequeno", disse ele. "Sim, cresceu muito. Você é sábio e cruel." Muito cedo em seu progresso, ele começa a ficar sujeito a visões e percebe o anel oculto de Galadriel, a Senhora dos Elfos. Mais tarde, ele avisa Gollum sobre o perigo que ele está trazendo sobre si mesmo e, eventualmente, prediz a sua destruição. "Vá embora e não me perturbe mais. Se me tocar mais uma vez, você mesmo há de ser lançado no fogo da perdição." No final da história, entre o período da destruição do Anel e a passagem dos Portadores do Anel para as Terras do Oeste, Frodo não volta ao ser o simples hobbit rústico do interior que nós conhecemos. Os ofícios de sua demanda permanecem com ele em uma transformação permanente de caráter. Sua realeza agora está velada, e, portanto, ele não assume nenhum papel ativo guerreiro na destruição do Condado. Nessa situação, ele atua como conselheiro e pacificador. Seu sacerdócio ainda está muito em evidência, porém em frequentes crises de doença e depressão. Ele está ferido com faca, ferrão, dente e com longo fardo. Cura e descanso vêm apenas com a sua eventual partida para o oeste, além dos confins da Terra-média. À medida que Frodo se move para o exercício da realeza e profecia por meio de sua aceitação do sacerdócio que é confiado a ele, assim também em Aragorn, o herdeiro dos reis,
O desenvolvimento à plenitude da autoridade real o envolve em longos anos de sacrifício, perigo e crescimento em sabedoria. Se há um contraste dramático entre o Frodo, a criatura simples do Condado, e o Frodo, o herói aclamado da luta contra Sauron, esse contraste é igualmente vivido entre Passo Largo, o caminheiro desprezado e de aparência horrível, e Elessar, o Rei Coroado de Gondor, Senhor das Terras Ocidentais. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Já vimos como Frodo exerce principalmente o ofício de sacerdote. Mas não apenas isso. Ele acaba por exercer, embora em menor grau, os outros ofícios, de rei e profeta. Isso acontece devido ao seu crescimento em santidade. À medida que Frodo se move para o exercício da realeza e profecia por meio de sua aceitação do sacerdócio que é confiado a ele, assim também em Aragorn, o herdeiro dos reis, o desenvolvimento à plenitude da autoridade real o envolve em longos anos de sacrifício, perigo e crescimento em sabedoria. Se há um contraste dramático entre Frodo, uma criatura simples do Condado, e o Frodo, o grande herói da luta contra Sauron, esse contraste é igualmente vivido entre o Passo Largo, o caminheiro que é desprezado e de aparência horrível, e Elessar, o Rei Coroado de Gondor, Senhor das Terras Ocidentais. Vemos o rei pela primeira vez em uma taverna rural, onde ele se senta sombrio e manchado de viagem, evitado por aqueles que ele e seus cavaleiros protegem secretamente. Ele já é o maior viajante e caçador desta era do mundo, mas implora aos humildes hobbits que permitam que ele os acompanhe em sua jornada e confessa que esperava que me aceitasse por mim mesmo. Às vezes, um homem caçado se cansa da desconfiança e anseia por amizade. Esse tema de autossacrifício continua quando nós sabemos mais tarde que ele serviu disfarçado nos exércitos de Gondor e Rohan, rejeitando todas as honras concedidas a ele nesses reinos. Ele saiu para o ermo por cerca de 30 anos em uma guarda ingrata sobre os fracos, e trabalhando para reparar a falha de Isildur, seu antepassado, caminhou à vista do Portão Negro de Mordor e pisou nas flores mortais do Vale Morgul. Mesmo na casa de seu protetor Elrond, onde sua realeza é conhecida e honrada, ele evita seu lugar de direito na festa e continua a usar suas roupas amassadas, sentado em silêncio sozinho em um canto do Conselho de Elrond. Em meio a todas essas provações, nenhum sacrifício é mais intenso ou mais secreto do que a sua aceitação do longo adiamento de seu casamento com a sua prometida, Aren Undomiel, que não há de ser noiva de homem menor que o rei de Gondor e também Arnor. Assim, antes que a atividade da história comece internamente nessa ação, a vida do rei Aragorn tem sido de um sacerdócio dedicado, mas oculto, um sacerdócio intensificado pelas demandas de sua linhagem e status futuro. À medida que os dias de prova de Aragorn se aproximam do fim, a natureza de sua tarefa se torna mais evidente, e ele começa a usar todos os seus poderes reais. Dentro da própria ação, a primeira manifestação de sua autoridade extraordinária vem por meio de seus poderes de cura, quando, usando uma simples erva, ele é capaz de aliviar a ferida que Frodo recebeu de uma lâmina Mordor enfeitiçada. Mais tarde, à medida que o ritmo dos acontecimentos se acelera, a autoridade de sua vontade torna-se cada vez mais aparente. Ele toma posse da Pedra Vidente de Númenor e, por meio dela, luta com a vontade do próprio Senhor Sombrio. Mais uma vez, ele coloca os mortos para lutar sob sua bandeira e, com força de vontade, mantém os vivos sob seu comando, apesar do terror que sentem por seus camaradas de armas fantasmagóricos. Mas mesmo com seus feitos poderosos e vitória na batalha, não é como um guerreiro conquistador que ele retorna ao seu povo de Gondor. Em vez disso, ele vem secretamente disfarçado de curador, saindo do campo de batalha para cuidar dos feridos e moribundos. E é esta faceta que Tolkien se esforça para enfatizar continuamente em seu tratamento do ofício de realeza. O rei como renovador,
autoridade como cura e poder como uma ferramenta projetada para libertar aqueles sujeitos a ela. Isso é mais claro em Aragorn, mas também está presente no domínio de Frodo sobre Gollum. A única esperança deste último de se libertar do mal que o possui está na obediência ao mestre que ele colocou sobre si mesmo. Grandes profundezas de sabedoria e previsão fazem parte de Aragorn, como fruto de seus labores sacrificais e sua herança de realeza. Instruído por Elrond, o mais sábio dos mestres da tradição, e educado por perambulações em muitas terras, ele conhece a origem, a história e as línguas da Terra-média. Tornou-se, assim, o mais intrépido dos homens viventes, habilidoso em seus ofícios e em seu saber, e era assim mesmo mais do que eles, pois tinha a sabedoria élfica, e havia uma luz em seus olhos que, quando estes se acendiam, poucos conseguiam suportar. Sua previsão é um presente de nascimento. Todos aqueles de sua casa possuem dons incomuns de visão, audição e compreensão, e esses dons proféticos estão constantemente em evidência ao longo do épico. Ele prevê a queda de Gandalf nas Minas de Moria, prevê a condenação dos Orcs no auge de seu triunfo na Batalha do Abismo de Helm, e aprendemos que, mesmo quando jovem, ele ousou profetizar para o seu grande guardião Elrond. A concessão de tais poderes pelo autor ao seu rei não é apenas um mero bordado extravagante. É essencial para que o significado da realeza seja totalmente explorado, e o processo de salvação por meio da realeza seja adequadamente representado. Aragorn possui tanta autoridade e poder que, sem a orientação de uma sabedoria perspicaz, ele poderia ser uma força para causar imensos danos. Mas Aragorn conhece seu próprio lugar e sua autoridade é moderada. Ele se reconhece como menos do que Gandalf, o Mago. Ele se ajoelha diante de Frodo como portador do Anel e chefe na queda do inimigo. E no final, sentindo a aproximação da velhice e vendo seu filho maduro para a realeza, ele sabe que é hora de abraçar a morte de boa vontade. Já vimos como Frodo exerce principalmente o ofício de sacerdote e Aragorn exerce o de rei. O mago Gandalf é a principal figura de profeta na história. Seu papel é essencialmente o de conselheiro-chefe e guia daqueles que trabalham para derrubar Sauron. De origem misteriosa, ele é membro de uma ordem de 5 magos que aparecem na forma de homens, durante a Terceira Era da Terra-média, vindos do extremo oeste como mensageiros enviados para contestar o poder de Sauron. Seu objetivo positivo é o estabelecimento de conhecimento, regra e ordem, mas eles estão proibidos de usar a força ou o medo ao fazê-lo. Encontramos Gandalf pela primeira vez no livro infantil O Hobbit, que precede o grande épico na cronologia da Terra-média. Aqui, ele é um velho cinzento que atua como guia e conselheiro de Bilbo e dos Anãos em sua busca pelo tesouro, e que une os inimigos divididos de Sauron na Batalha dos 5 Exércitos. Apesar de sua idade, ele ocasionalmente revela incríveis poderes de magia e força corporal. Entre outras coisas, com um único golpe de espada, ele mata o grande gobelim dos corredores sob as montanhas. Esses temas de força velada, sabedoria aberta e dedicação a serviço dos outros são continuados e desenvolvidos nos livros seguintes. Embora, durante o curso de O Senhor dos Anéis, Gandalf passe por uma transformação dramática. Nada do que ele foi antes é negado, mas em um ponto todos os seus poderes são grandemente aumentados por uma reconsagração, entre aspas, através do fogo e das águas profundas. Isso ocorre durante sua luta com o Balrog de Morgoth. Ele é vitorioso, mas seu cajado de autoridade é quebrado e ele morre, perdendo-se fora do pensamento e do tempo até que seja enviado de volta, para completar a derrubada de Sauron. Transformado pela morte e ressurreição, ele agora é, entre aspas, mais perigoso que qualquer coisa que jamais encontrarás, a não ser que sejas trazido vivo diante do assento do Senhor Sombrio. Como Gimli, o anão, percebe, entre aspas, a cabeça de Gandalf agora é sagrada, e nenhuma arma comum pode feri-lo, como ele havia sido ferido alguns anos antes na Batalha dos 5 Exércitos.
Sua reconsagração não parece afetar muito Gandalf em seu ofício profético. Parece haver algum aumento de seus poderes de percepção quando ele está nas paredes de Minas Tirith após a batalha e contempla instantaneamente, entre aspas, com a visão que foi dada a ele tudo o que havia acontecido. No entanto, ele ainda é basicamente o guia e conselheiro de antigamente. Onde ocorre a grande mudança é no exercício do sacerdócio e da realeza. Esta última está agora menos velada e, com o primeiro, são adicionados ao seu sacerdócio anterior interno de autossacrifício alguns elementos que sugerem o ofício sacerdotal público, convencionalmente associado ao sacerdote na maioria das sociedades. Antes de seu retorno da morte, o sacerdócio de Gandalf é feito de trabalhos longos e secretos, conhecidos apenas por alguns. Em sua chegada à Terra-média, ele é saudado pelo elfo Círdan, o Armador, que lhe concede um dos 3 anéis élficos, dizendo: "Toma este anel, mestre, pois tua labuta será pesada, mas ele te sustentará na exaustão que tomaste sobre ti." Esse cansaço é continuamente evidente em sua aparência curvada e perturbada, e é induzido não apenas pela angústia mental e o perigo físico em muitas de suas viagens, mas por detalhes menores, como sua impopularidade no próprio condado, com o qual ele se preocupa tão profundamente. Além disso, durante esse período, a realeza de Gandalf está fortemente disfarçada. Bilbo tem um vislumbre da autoridade do mago quando o velho hobbit tem dúvidas sobre como liberar o anel de sua carga, e no Conselho de Elrond, o semblante de Gandalf é o de, entre aspas, algum rei sábio das antigas lendas. Novamente, quando ele e outros são cercados por matilhas de lobos, ele se ergue como uma grande forma ameaçadora, como o monumento de um antigo rei de pedra posto sobre uma colina. Esses pequenos vislumbres são meros sinais das alturas às quais Gandalf sobe conforme a sua disputa contra Sauron começa a atingir seu clímax. De pé, revelado diante de Aragorn e seus 2 companheiros na floresta de Fangorn, seus cabelos eram brancos como neve à luz solar, e de um branco reluzente era sua túnica. Os olhos embaixo das fundas sobrancelhas eram brilhantes, penetrantes como os raios do sol. Havia poder em sua mão. Mais tarde, em debate com Denethor, o regente e governante de Gondor, o próprio Gandalf indica a extensão de sua autoridade sobre as criaturas da Terra-média. Mas direi isto: não é meu o domínio de nenhum reino, nem de Gondor, nem de qualquer outro, grande ou pequeno. Mas todas as coisas dignas que estão em perigo do modo que o mundo está, essas são minha incumbência. E de minha parte não hei de falhar totalmente em minha tarefa, por muito que Gondor pereça, se por esta noite passar alguma coisa que ainda possa crescer bela ou dar frutos e voltar a florir nos dias vindouros. Pois também eu sou um regente, não sabias? Repetidamente, nessa fase final, quando uma situação exige tal ação, Gandalf aumenta o seu papel como conselheiro com o de rei-sacerdote. Assim, ele cura rapidamente, em mente e corpo, Théoden, rei de Rohan, de uma maneira que não pode ser explicada em termos do efeito de um conselho sábio ou dos impulsos de afeição pessoal do rei por Gandalf. Ele também revive com o toque da mão Gimli, o Anão, que foi vencido pela magnificência revelada de Gandalf. Mais uma vez, depois de raciocinar sem sucesso com Saruman caído, ele domina o maligno mago com sua voz, quebra o quadro de ajudantes de Saruman e formalmente o expulsa da Ordem dos Magos. Então, no campo de batalha, como o Cavaleiro Branco, revelado em sua ira, a mera presença de Gandalf é capaz de encher seus amigos de coragem e seus inimigos de terror. Finalmente, em uma aceitação cerimonial de seus ofícios sagrados, é Gandalf quem coroa Aragorn, enquanto o rei se ajoelha diante dele. Examinamos então o que parece ser o aspecto mais importante na qual o épico de Tolkien se baseia na visão de mundo cristã. Claro que também há muitos outros aspectos da obra que também evidenciam uma orientação profundamente cristã. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse grandioso tema. Como eu disse, agora aqui no canal tem uma playlist só para ele. E daqui a um tempo eu vou reunir todas as partes para fazer um volume único.
Antes da despedida final, vamos encerrar invocando a proteção de nosso Pai Criador. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Dulce, rogai por nós. Santa Madre Teresa, rogai por nós. Santo Estevão, rogai por nós. Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Santo Antão, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Beato Carla Curtis, rogai por nós. Santo Padre Pio de Petreutina, rogai por nós. São Patrício, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Sigam o perfil Guardião Católico no Instagram para ter acesso ao conteúdo extra ao que temos aqui no YouTube. Ajude o Guardião Católico a crescer, divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien e da Igreja com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!